aí galera, eu sou Fabiano Cabelo e hoje eu quero falar de um clássico imortal do horror cósmico e da literatura fantástica que graças à editora Script ganhou uma edição definitiva. Então você que está chegando agora já clica no like e vem comigo para mais um Checkpoint. Bom gente, é chovendo molhado aqui falar da editora Script, né? Você que já está me acompanhando há um tempo, já tá ligado que tá cheio de programas deles no card. Você que tá chegando agora já tem um dever de casa. E eles conseguiram trazer um clássico. Nossa, sério, eu tava muito empolgado pra falar pra vocês, porque o acabamento ficou incrível, tá? Chamado de Cthulhu, do grande Howard Phillips Lovecraft, numa edição ilustrada pelo argentino Salvador Sanz. Gente, ficou muito maneira. E eu vou poder falar pra vocês aqui um pouquinho. E pra você que não conhece o clássico chamado de Cthulhu, eu vou falar agora. Bom, pra você que não conhece o Chamado de Cthulhu, é um clássico que, assim, ele não é o melhor conto do Lovecraft, mas certamente ele é o mais famoso. Ele foi escrito em 1926 e publicado pela primeira vez em 1928 pela Weird Tales. Mas sobre o que é o Chamado de Cthulhu? O conto ele relata a investigação de um ser extraterrestre, ou também como eram conhecidos os Old Ones, né? Então você já começa com esse diário, e nesse diário que ele vai abrindo para destrinchar a investigação, ele vai te contando dos relatos que ele acha de uma criatura que está esculpida num material diferente, que é um ídolo de argila. Você já vê na imagem assim, mais ou menos. E foi bem bacana porque o Lovecraft ele fez esse desenho, né, na época, e ele que serviu de inspiração e referência para todos esses trocentos milhões de imagens de Cthulhu que vocês veem por aí, tá? Mas conforme ele vai achando esses detalhes, a investigação ela fica mais trincada, e conforme você vai sabendo o passo a passo de tudo que vai acontecendo, a leitura fica muito imersiva. Então assim, para você que não conhece e curte uma pegada de investigação, você vê inclusive que ele tinha uma vibe de cultos, né? Cultos que eram feitos em nome do Cthulhu ou de outros deuses, né? Depois eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre isso, que tem aqui nos extras ótimos dessa edição. Eles datam inclusive de tempos antes da própria humanidade. Então assim, é muito interessante esse contexto, e você que você não conhecia nada, né, mas já assistiu filmes que remetam a alguma coisa do gênero, tipo Necronomicon, esse tipo de coisa assim, você já vê de onde que foi tirado mais ou menos, né? E você vê que essa estátua, ela inclusive ela era usada, né, como um ídolo que tinha um culto, né? Esse culto era focado em tirar o Cthulhu do sono dele, né? Você sempre vê esse lance do Cthulhu tá dormindo no oceano, né? Tem até aquelas inscrições que dizem que a língua dos homens não consegue falar. O próprio Cthulhu, eu acredito que eu não esteja falando pronúncia certa, porque não existe esse tipo de pronúncia, né? O próprio Lovecraft ele dizia que não tem a nossa linguagem ela não capta, né, o jeito certo de falar o nome dele. Mas tem essa pegada, né? Conforme você vai destrinchando o conto, a investigação vai ficando mais interessante, mais aterrorizante. Ela tem um final bem sinistro e os detalhes que vão te mostrando são perturbadores. Mas espera, sempre foi conto, certo? Mas e se a gente pudesse ver esses contos sendo ilustrados? Foi exatamente essa magia que você vai ver agora. Bom, gente, entre os destaques aqui, olha só, capa dura, acabamento tá incrível, 80 páginas, você vai ter o conto ali na íntegra, tem várias imagens do Salvador Sanz, que assim, é o grande ponto alto ali junto da obra, né? Que ele tem uma técnica de desenho toda rachurada, dá profundidade ao que você tá vivenciando ali. Então é bem bacana, porque tem as transições dos capítulos, né? E tem várias cenas ali que estão desenhadas realmente. Então você tem uma imersão muito maior e assim, a tradução, né, que foi feita pela Mariana Costa, ela ficou incrível. E o design, o acabamento, né, o projeto gráfico do Johnny Vargas, ele te dá essa impressão de você estar lendo um livro antigo, sabe? Aquela pegada de folha tipo pergaminho. Eu achei isso muito bacana. Esse formato, gente, pra mim é o definitivo. Capa dura, luxuoso, e você tem um conto na íntegra, com desenhos que realmente são fidedignos àquela proposta. Porque se você pesquisar o trabalho do Salvador, vocês vão ficar malucos, assim. Principalmente você que gosta dos desenhos mais rachurados, mais impressionantes. Ele tem trabalhos que te surpreendem muito nesse quesito. Mas tem alguns pontos aqui que tornam essa edição definitiva.
Primeira coisa, o prefácio, tá? O prefácio é feito pela Natália Scorgon. Natália é editora da Diário Macabro e ela é mestre doutoranda na vida do Lovecraft. Então dá pra você ver que ela entende muito. E assim, o prefácio é muito interessante porque ela te dá essa dicotomia de você saber separar o autor da obra, né? Porque o Lovecraft, ele era um cara extremamente preconceituoso, misógino. Ele tinha esses defeitos assim seríssimos. E tem gente que não consegue separar disso, né? E não pega nada do cara para ler. Então ela fala dessa parte importante de você conseguir separar o autor da obra, e também ela fala que tem muita gente que pensa que os mitos de Cthulhu, o horror cósmico e o horror Lovecraftiano são sinônimos, e não são. Então aqui ela te destrincha, inclusive com referências acadêmicas, esse ponto que eu acho crucial para que você comece a leitura com um olhar realmente mais acadêmico para a coisa. Não só para você realmente conhecer o conto, sim, mas você ter esse olhar mais ampliado de uma pessoa que entende do assunto. Do mesmo modo que o pós-fácil também, assim, para mim é o ponto que a Script acertou demais, porque olha só, o Lovecraft ele tinha aversão, digamos, a tipos distintos, né? Negros e mulheres. Então você pega, o prefácio é escrito por uma mulher e o pós-fácio é escrito por um negro, né? O Thiago Carneiro do Afronerd, que é um grande influencer também que a gente tem hoje na cultura pop, ele fez um pós-fácio incrível que fala justamente desse lado racista do Lovecraft, sabe? Então assim, eu acho importante esse trabalho das editoras que não passam pano pro autor. Vai do leitor se quer ler aquele material ou se quer passar para frente. Bom, gente, o último ponto que eu queria frisar aqui, que a Editora Script ela faz com maestria nas suas publicações, é o glossário. Para você que está chegando agora nesse universo, Lovecraft, etc., ela fala dos Older Gods, dos Old Ones. Ela faz essa distinção, né, de nomenclaturas que são bem importantes. Então ele tem desde o Abdul al-Hazred, que é o árabe louco, ele tem Arthur Machen, ele tem também falando sobre os Old Ones, os The Great Old Ones. Enfim, ele tem um glossário sobre todo esse universo que faz parte, né, desse tipo de leitura, para você se informar direitinho, para você ter mais sede de conhecer esse mundo que não dá vontade de soltar. Bom, gente, essa então foi minha dica, tá? Esse clássico aqui, imperdível. Se você queria comprar algum material de Chamado de Cthulhu, esse aqui pra mim é o definitivo. Se você tá conhecendo a Script agora, tá indeciso do que comprar, tem vários programas no card, então é só dar uma olhadinha lá, ok? Bom, você que tá chegando agora aí, ó, esqueceu de clicar no like, já clica no like e fica de olho porque as novidades não param de chegar. Vejo vocês no próximo programa. Valeu!